servir ao Senhor nosso Deus, amém? É um culto dos vencedores, amém? Baseado no Apocalipse 12, vocês têm que sempre ler, né, o que nós estamos na terça-feira, Apocalipse 12, versículo 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e que não amaram a sua vida, mesmo a face da morte, aleluia. Vocês conseguem repetir comigo? Apocalipse 12, 11. Agora veio o poder do seu Cristo, amém? Então ali fala que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, que não deram mesmo a face da morte, aleluia, e não amaram as suas próprias vidas, aleluia. Então a Bíblia fala que nós vamos vencer, amém? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, amém, irmão? Diante de Deus, e também, amém, mesmo na face da morte, aí você vence. Então não tem outro jeito, amém? É pelo sangue do Cordeiro, é pelo testemunho de Deus, a fidelidade, nós vencemos, amém? Essa é a promessa de Deus, é o que eu estava orando hoje, só sobre promessa. Deus, o Senhor prometeu o seu favor, e eu estou bastante contente, né? Que eu consegui restaurar aquele dente, né? Eu não, dentista, né? E que tinha quebrado, e estava me incomodando. Eu falei, Senhor, e tal, e sabe, estava incomodado. E deu certo, amém? Um dinheiro que Deus deu, né? Investi, já também fiz a compra do piso, né? Em cinco vezes ou 4 vezes, né? Estava mais barato do que isso aqui, baixou, né, o mesmo piso, só que a cor que eu achei que é meio de outra forma, mas está lá, mais 31 metros de piso, aleluia? Amém? Mais 200 pau de frete, né? Poderia ter ido lá, mas eu comprei pelo telefone, né? Eles queriam 600, aí eu fui lutando, chegou 222, né? Para trazer 32 caixas. Então, a gente vamos, né, continuar roubando, preparando, orando, e não vamos parar, amém? Então, nesta noite, eu quero meditar com os irmãos em Efésios, capítulo 6, aleluia, versículo 10, amém? Algo que Paulo falou aos Efésios, que tem de grande importância para nós, para a igreja de Deus, amém? Talvez o que nós precisamos nesse momento é isso, amém? Talvez não, né? É o que precisamos. Ser cheio, revestido, amém? De Deus e do poder de Deus, amém? Por quê? A Bíblia vai mostrar a necessidade disso. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Glória ao nome de Jesus. Eu nem tinha visto o irmão, né? Aí o irmão estava ali. Glória a Deus, né? Irmão, tem que perseverar mesmo, porque não é fácil. E examina, né, a palavra, né, tudo que a gente prega e fala. Efésios 6, versículo 10. Você tem que examinar. Porque tem tempo que a gente prega só coisa maravilhosa, né? Mas tem tempo que a gente prega batalha espiritual. Por quê? Porque é no tempo que nós estamos de batalha espiritual. Então tem que levar a igreja a acordar para a batalha espiritual, amém? E aqui fala sobre isso. Então, Efésios 6,10, ele diz assim: quanto ao mais, né? Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Aleluia? Então você viu que Paulo já foi bem claro, né? Com quem, aleluia, é o que nós temos que ser preparado. Por quê? Por causa da cilada do diabo. O que o diabo faz é cilada. Então a cilada é uma coisa que é difícil. Uma pessoa vem numa estrada, né? E ele vem, tem uma cilada, e aí? Quando se fala cilada, é coisas ocultas, coisa escondida, tramas que você não sabe, porque é uma cilada. Se você sabe da cilada, você não cai. Mas se você não sabe, aí você cai, né? São ciladas na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual. Porque o que ele faz a todo tempo
É armadilhas para tentar, de alguma forma, aleluia, fazer que você fique prisioneiro dele. Amém? Você pode ver que uma cilada, ela pode ser uma gaiola, um alçapão, né? Que é colocado alguma coisa e você cai e fica prisioneiro. Aí eu peguei muito comeirinha. Você vê que aquele passarinho pinta-silva, que tinha muito lá na Serra de Morungaba, você pega só no visgo. E ele é um passarinho que ele não desce aqui na comeirinha. Ele voa muito alto. E aí tem que ter uma chama. Aí você coloca na gaiola uma pinta-silva, né? E ela... Pinta-silva canta bastante, cabecinha preta, é bem amarelinho, pequenininho. Ele chama, ele escuta. Então, audição, né? O passarinho não sabe. E aí ele vem, pisa no visgo. E aí fica preso. Mas é difícil pegar. Então, muitas vezes, irmão, é isso. O inimigo, ele coloca uma chama, coloca algo, o qual ele vem com esse intuito. Se você prestar atenção, Deus é especialista em quebrar laços e armadilha que o diabo faz. Por isso que Paulo começou a dizer: meus amados, seja fortalecido no Senhor. Seja fortalecido na força do seu poder. Agora, por que tem que ter os motivos? Por que você tem que ter um revestimento? Quer dizer, você tem que ter um cuidado, aleluia, maior. Porque você, aleluia, precisa estar preparado, aleluia, para ter as ciladas que podem vir. Então, a armadura, ela tem um equipamento completo, que todos entendem sobre isso, né? Não vou ficar falando muito tempo sobre o que é armadura, o que é capacete, o que é espada, mas só para nós entendermos, e nós muitas vezes temos no nosso dia a dia ciladas para todos os lados colocados. E muitas vezes uma coisa que a gente recebe no poder de Deus, que tira nós de muita cilada, o que é? É saber o que é falso, o que é verdadeiro. A unção de Deus que nos ensine. Abre a sua Bíblia lá em João, lá na frente. Você vê que não tem nada escrito. Eu vou falando o que Deus vai colocando, né? Eu não tenho assim muito... Não preparei nenhum esboço, nada. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Você vai ver que Deus, então, quando você ora, você se relaciona com Deus, a força do seu poder, quer dizer, o seu espírito, né? Você recebe dele uma visão ampla. E outra coisa, você discerne as coisas, uma da outra. E aí você fica com uma capacidade de visão, de entendimento aguçado, quer dizer, bem muito mais, aleluia, atento. E certamente você terá, aleluia, o livramento de Deus por isso. Por isso que ele diz em 1 João, um pouco para frente que nós estamos, versículo 27. Quanto vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele, e não nos afastemos envergonhado na sua vinda. E sabeis que ele é justo, e reconhece também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então você viu? Então o próprio Espírito Santo de Deus, ele vem com a unção, aleluia, e ele vem para ficar. Ele vem para estar na nossa vida, e na nossa vida, aleluia, ele dá para nós discernimento de todas as coisas, que é falsa ou que é verdadeira. Então quer dizer que o Espírito de Deus, aleluia, é aquilo que Paulo está dizendo: buscai o Senhor e a força do Senhor e a força do seu poder. E o poder de Deus, o poder de Jesus, aleluia, foi dado ao homem através do Espírito Santo.
Então o homem dá o joelho, o homem ora, o homem busca esse poder, busca essa graça, e ele acaba recebendo, aleluia, de Deus. Ele já não será mais o mesmo, aleluia. Por quê? Porque ele será capacitado, aleluia, por uma dimensão espiritual. Ele saberá, aleluia, reconhecer o que é falso, o que é verdadeiro, aleluia, e todas as coisas, aleluia. Ele não precisa ficar todo momento, aleluia, preocupado com isso, como vai fazer, porque agora ele tem um professor na vida dele, e o professor está nele, e o professor vai ensinar a ele, aleluia, o que é falso e o que é verdadeiro. Então quer dizer que você não pode ficar sem ele, amém? Porque quando ficamos sem ele, aí complica tudo. Porque certamente a unção é dada, o poder vem, ele entra em nós, mas ele tem que, aleluia, comandar nós. E nós temos que estar atentos na direção que ele dá para nós. Porque muitas vezes ele fala e a gente não ouve. Muitas vezes ele ensina, mas a gente não quer aprender. E às vezes a gente não dá tanto valor que se deve dar, e por isso acabamos perdendo, aleluia, até a nossa salvação quando Jesus voltar. Porque ele vai estar conosco todos os dias, aleluia, até a consumação do século. Se você nessa noite não ainda recebeu, amém, uma unção hoje, ou não recebeu ela ainda, você pode receber ainda. Porque o Espírito Santo está usando eu e está falando para a igreja, aleluia, que você pode buscar força em Deus, aleluia. Você pode buscar poder em Deus, e o poder de Deus, aleluia, vai marcar a sua vida, que vai abrir os seus olhos, aleluia, de tal forma que você não vai ficar desesperado, aleluia, buscando um livro de autoajuda. Eu vou lá buscar um conselheiro, eu vou lá na casa do meu amigo, eu vou não sei aonde, na casa da minha amiga, não sei o que, aleluia, porque agora você tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, e ele vai mostrando. Agora o problema é que essa chama não pode apagar, porque o Espírito Santo ele é sensível, ele tem que estar dentro e comandando, e ele tem que ser ouvido. E se nós não escutamos mais ele, aí fica difícil, porque tem a nossa carne que vai querer também comandar. Tem também as outras ideologias que vão querer vir, ideias que surgem. É uma boa ideia, né? E nem sempre aquela boa ideia leva alguém a algum lugar. Tem uma garrafa de 51, não sei se é assim, antigamente era, eu bebi, eu sei como é que é, e estava escrito 51, boa ideia. Tem uns que dá uma boa ideia, amém? Mas não é uma boa ideia. Não sei, tem pessoa que boa ideia é só ficar no forró, na balada, muitas vezes não se interessar no bebida, né? Não é uma boa ideia. Então o Espírito Santo precisa que nós se voltamos a todo tempo para ele, e nós vivemos na dependência dele. E essa dependência dele vai fazer que ele permaneça em nós. Por quê? Porque ele é o consolo de Deus. Ele é o que guia, o que dirige, aquele que marca nós, aleluia, para sermos, aleluia, uma nova criatura, uma nova pessoa em Deus, com capacidades, aleluia, e pensamentos e discernimento de coisas, aleluia, certamente convicções, aleluia, do que é o que não é, meu irmão. Então pode ver quando nós nascemos em Deus, nós usávamos tantas coisas e tentávamos, e tem hora que nem sabia se ia funcionar. Agora o problema é que João continua escrevendo. Ele diz assim, vamos ler o 27 de novo para você entender. E quando vós outros a unção que dele recebeste, está vendo? Se recebe, irmão, permanece em vós, porque a intenção de Deus não é dar aí 1 João 2, versículo 27. Eu só estou recitando novamente. Eu estou usando uma chapa nova embaixo, né, que eu tenho nela já, né? Agora melhorou aqui no cachê, né? Então talvez eu tenha algumas dificuldades. Mas aqui, irmão, você vê que essa noite tem algo especial para nós. Você viu que eu estava orando uma oração diferente. Eu não estava orando como eu estava orando antes. Eu estava
estava orando com ação de graças, irmão. Agradecendo a Deus, porque eu vi que Ele me deu recurso para arrumar meu dente, para ficar com uma boa aparência. Porque é a vontade dEle que nós tenhamos uma boa aparência. A vontade dEle que nós tenhamos roupas boas, que nós tenhamos gravata, tudo de qualidade, sapato, amém? Isso aqui tem tudo. Esse aqui, eu ganhei esse sapato aqui que eu não tive no pé, irmão. Você viu que a sola caiu e eu fui lá no decorar, irmão. Porque foi Deus que me deu. Amém, irmão? E um dia, um louvor que eu estava cantando numa igreja, um pastor da maior igreja morreu, Davi Amachuma, estava um representante no Brasil, eu estava cantando louvor na igreja, e ele gostava, né, os coreanos, e mandaram me chamar lá na sala, amém, irmão? Para me dar um presente, um sapato. E me deram R$1.000 naquele dia, que mandaram dar de oferta para mim. Então você vê, irmão, que por causa do louvor que eu cantava a Deus, mas o que Deus estava fazendo? Me presenteando. Então o Espírito Santo, ele veio para ficar, e ele quer permanecer, aleluia. E aí ele não quer mais que você fique aquela pessoa, aleluia, que esqueça dele, aleluia. Porque agora ele está à sua disposição para te ensinar, amém? E é interessante que nós temos ele a todo momento, que o Espírito Santo, ele é onipotente, ele ciente, ele presente. Ele conhece tudo antes das coisas acontecerem. Ele está sempre à frente. E ele é grande em sabedoria, ele é grande em poder, porque ele é o mesmo Senhor Jesus, mas que está representado no Espírito Santo. Por isso que as pessoas não compreendem. Jesus diz: eu vou para o Pai, enviarei o Consolador. E ele estará convosco todos os dias. E outra coisa, ele é o outro, quer dizer, mas ele é igualzinho a Jesus, faz tudo que Jesus faz, pensa com Jesus e todas as coisas, aleluia. Jesus é representado nele. Então você tem ele, você tem Jesus. Agora, se você tem Jesus, você não pode abrir mão, amém, irmão? Porque todas as coisas ele sabe, né? Todas as coisas ele ensina. Olha aqui, vamos ler o versículo 27. Quanto a vós outro, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes a necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, está vendo? A respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então quer dizer que o que ele dá a nós, aleluia, tem que ser algo que nós damos um grande valor, que nós não jogamos fora, que nós, aleluia, não lançamos fora o que ele nos ensinou. Não podemos ser uma pessoa que aprende e esquece o que aprendeu. Tudo que ele ensina, que ele faz, aleluia, em nós, aleluia, é para que nós nunca mais esquecemos a missão. E por isso o Espírito Santo sempre repete e sempre mostra para nós aquilo que não entendemos ainda. E às vezes ele passa anos e anos tentando mostrar, falar para nós, né? Por quê? Porque ele está sempre à nossa disposição, ele está em nós. Agora, ele é Espírito, está em nós, então ele precisa, aleluia, que nós dependemos dele e fazemos dele o Senhor da nossa vida, aleluia. Amém? E aí, não jogamos fora as coisas que ele fala, porque muitas vezes ele ensina e está disposto a ensinar sempre. Agora, tudo ele sabe, tem todas as coisas, então quer dizer que você vai ficar sábio, aleluia, em Deus. Por quê? Porque ele é a sabedoria de Deus, amém, irmão? Para nós. E aí você vai ter sabedoria lá do alto. E aí certamente você vai ter alguns problemas por causa disso. Porque certamente o diabo vai armar cilada, vai sempre tentar te pegar, vai sempre tentar armar contra você, mas nunca consegue. Por quê? Porque o diabo nunca consegue, porque sempre o Espírito Santo já ensinou você como sair, amém? Daquilo que está posto para você. Ele dirige você, aleluia, nesses momentos de trevas. Você pode ver, quem não tem o Espírito Santo fica perdido, amém? Mas você pode ver, quem tem o Espírito Santo, ele sabe quando está passando prova,
Porque tem hora que Ele tem que nos ensinar a ver nas dificuldades, nas coisas que vêm, para que nós aprendamos a valorizar. Que quando nós damos valor a Ele, nós superamos todas as coisas. E sobressaímos todas as coisas. Mas quando nós não damos valor, nós não damos uma atenção, não queremos ouvir, aí o que acontece? Aí a gente acaba perdendo até a nossa direção e também a salvação. Porque Ele veio para ficar, ensinar, capacitar, nos livrar, nos dar a mesma sabedoria da vida de Deus em nós. E outra coisa, e ficar conosco até que nós sejamos tirados. Por isso que se não dá atenção, não dá valor, não aprende, não interessa, aí fica difícil para ele. Aí então ele começa a se esforçar, tentar, mas chega um ponto, por causa do quê? Que nós não queremos mais a direção, a gente o abafamos o Espírito Santo. Ah, mas tem como? Tem. Por isso que Paulo escreveu aqui, bom, você entendeu no 28, fininhos? Agora, pois permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele e não afastemos envergonhado na sua vida. Está vendo? E sabeis que ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então você viu? Então a unção de Deus, o poder de Deus, que é dado a nós, e se as coisas que é falso e verdadeiro, se nós valorizamos, aleluia, na escola de Deus, o que acontece e permanecer nela, pode ter certeza, a nossa prática de vida é uma. Amém? É como está na palavra de Deus. Então aonde que muitas pessoas falam, eu tenho o Espírito Santo, mas não consegue viver na prática da palavra. Quer dizer que ele não está na direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai agir de acordo com a palavra de Deus, com a justiça de Deus, com a luz de Deus, com a verdade de Deus. Então quando a palavra é pregada, a palavra é anunciada, então é o Espírito Santo te conduzindo. Aleluia? E se nós não damos ouvido à palavra e não aceitamos a palavra que ela está dizendo como a conduz nós, então nós estamos abafando o Espírito Santo e por isso ele não permanece mais. Amém? Que nós temos obrigação de deixar ele, aleluia, e não entristecer ele, para que ele possa executar aquilo que ele veio. Aí como que nós vamos saber que nós temos resultados espirituais de comunhão com Deus? Através da nossa vida dia a dia. Amém? Que vai demonstrar a prática, aleluia, porque quando ele manifestar, a gente não vai ficar envergonhado. E o Espírito Santo, ele vai muitas vezes nos confrontar, meu irmão, que estamos errados, que precisamos mudar. Foi isso que Jesus falou em João, no Evangelho de João, que quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado e do juízo, porque não creram em mim. Então aí onde nós colocamos abafa o Espírito de Deus. Como? Tessalônica, Tessalonicenses. Deixa eu ver. Oh, aleluia. Deve ser 5:17. Aqui. É 5:17. Orai sem cessar. É 1 Tessalonicenses. Toco para trás. 5:17. Orai sem cessar. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Tá vendo? Então você viu que ali ele colocou o Espírito com letra maiúscula, você viu ali? Que é o Espírito Santo. Não abafai, não extinguis, né? Alguma Bíblia pode estar dizendo assim, né? Alguma diz assim, não extinguiram, todas estão dizendo não abafais o Espírito Santo. Então apagais. Então por isso que ele sempre orando sem cessar. Você não vai estar de joelho, mas sempre no Espírito para você ter uma comunhão espiritual. E aí é onde você ouve ele ensina, ele mostra, ele faz você lembrar o que ele ensinou.
E aí Ele dá capacidade para você dar continuidade, aleluia, no seu modelo de vida, sua vida cristã, com prática de verdade e da palavra de Deus. O problema é que a gente abafa Ele, irmão. Se a gente não quer orar sem cessar, para que ficar orando, né? Tem uns que já chegaram e vai para isso, você pode ficar orando toda hora, não precisa orar tanto assim, né? Quanto mais você ora, mais você se quebranta, mais você está, mais propício você está manter o Espírito Santo perto de você, falando com você, ensinando, conduzindo dentro de nós, amém, irmão? E aí fazendo o quê? Dando poder, dando graça, direcionando nossos passos, e a nossa vida, aleluia, vai ser baseada na palavra de Deus. E aí, o que vai acontecer? O Espírito Santo tem liberdade. Então, muitas vezes, irmão, as pessoas endurecem, amém? O coração. E quando endurece, fecha, aí o Espírito Santo não tem como. Mas o Espírito Santo está falando na igreja, quem está falando hoje? O Espírito Santo já derramou poder. Eu tinha o poder do Espírito Santo, agora não tenho mais. Eu tinha direção. Nossa, eu orava, estava na palavra. Nossa, o diabo amava para mim, mas o diabo tinha dois tempos, né? Jamais fica chorando porque nunca consegue me pegar. É verdade? Porque o maior que está em mim, que está no mundo, mais sábio que está em mim, o mais, né, ilustre é o que está em mim. E aí, o que acontece, vai para o Espírito Santo. Você chama a pessoa, vamos dar uma orada, irmão, vamos. Não dá hoje, por isso aqui e tal, porque tem isso para fazer, tem isso para aquilo. Então ele vai colocando as outras coisas, e aí vai ouvindo tudo que interessa, as outras coisas terrenas, tudo que é da escola, tudo que interessa no seu trabalho, e não ouve o Espírito Santo. Aí ele dá fogo. Porque Paulo falou, não estupina, você tem que orar sem cessar, né? E que nem ele diz aqui, né? Em tudo dá graças a Deus. Você pode notar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele está dando graças a Deus, mas o graças a Deus dele não é só em palavras. Ele está dando graças a Deus pelo poder de vida, pelo testemunho. Por isso que Paulo escreveu no Timorite, não dá tempo, Deus está indo lá, mas se der nós vamos lá. Ele mostrou que quando você faz as coisas que agradam a Deus, você redunda graças a Deus. Jesus explicou diferente. Ele diz que as suas boas obras glorificam o Pai que está no céu. É a mesma coisa, é só você comparar uma coisa com a outra, você vai entender que os mesmos pensamentos, as mesmas santificação, as mesmas inteligências e sabedoria que tinha Cristo, tem o Espírito Santo. Ele é igual a ele, é meu outro. Só ele tem o nome do representante que ficou aí para cuidar da igreja. E ele que leva nossas orações. É ele que tem que mudar até a forma de nós fazer oração. Senão nós faz oração na carne, ó. Às vezes está tão cheio de tantas coisas que o mundo quer nos oferecer, é tanto combater na nossa mente, é tanta coisa que atrapalha o nosso intelectual, né? Que acaba nos afetando nossa mente, ficamos doentes espiritualmente. E aí a gente não consegue nem orar, não consegue nem nada. Ele pensa que ninguém gosta da gente, ninguém se interessa por nós. E às vezes nós temos o Espírito Santo à disposição, mas para isso nós temos que orar. Porque é por meio da oração, por meio da devoção, aleluia, é que nós, aleluia, temos relacionamento com Ele, porque Ele é sensível. Então por isso que Paulo diz, não extinguir Ele. Se Ele quer que você ore, ore. Se Ele quer que você tenha uma vida de oração, então vai ficar orando. Porque certamente você, aleluia, vai manter relacionamento com Ele. Porque tem gente que quer o Espírito Santo, mas não quer obedecer. Atos dos Apóstolos fala que o Espírito é tocado, quer dizer, ele fica em quem obedece a palavra. Então por isso que se não tiver obediência, ele não vai ficar, irmão. Ortogado, quer dizer, morando. Outros fecham o coração e vem o endurecimento, que é uma cilada que o diabo faz também, é endurecer o coração da pessoa. Para que não tenha quebrantamento, para que Deus opere. Por isso que Paulo escreveu em Coríntios, volta para trás. Outra coisa também, endurecimento.
2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 16. 2 Coríntios 3, 16. Vou aproveitar a aula do Espírito Santo hoje, não? Eu vou aprender mais também. 3, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. É isso? Está escrito aí? Você notou agora? Quando converte, quer dizer, quando se volta para Deus, o véu é tirado. Aí ele deu o exemplo de Moisés, né? Que Moisés, quando foi na tenda, ele saía com o rosto resplandecendo e eles colocavam um véu também para não resplandecer. Depois eles tiveram, amém, que não podia mais tirar o véu para esconder o rosto de Moisés, que já não tinha mais glória. Porque a glória, ela vinha, ela enchia o Espírito Santo, Deus falava, mas ela voltava, não ficava. Ela não é como agora. Então acontecia que logo a luz de Moisés apagava, aí tinha que ficar com o véu, amém? Para quê? Para que os outros não vissem que não tinha mais luz. E por isso Paulo deu essa descrição, né, literária da palavra, mostrando isso aí. Então ele disse que quando nós convertemos, quer dizer, quando você abre o coração, quando você quer, quando você tem sede, quando você está quebrantado, você deseja Ele ardentemente e quer Ele, aleluia, porque você tem a necessidade dele, então Ele acha, aleluia, um lugar, aleluia, aí você tira um véu do coração, aleluia, a dureza do coração, que Isaías escreveu que Deus habita em coração e contrito, e não desprezará, ó Deus. Então por isso que nós estamos aqui. Talvez você está com tanto problema, estou com tanto problema, estou com isso aqui, tem que resolver tanta situação. Por que nós não vamos, aleluia, amém, abrir o nosso coração e dizer: Espírito Santo, faça a sua vontade? Porque se nós fizer isso, nós já começamos a abrir o coração. Quando nós esvaziamos de nós mesmos, quando nós esquecemos quem somos nós, ao nosso intelectual, a nossa inteligência, a nossa força, o nosso saber, o nosso ego é lançado fora, aí o Espírito Santo tem lugar dele. Se converter é isso, é deixar de viver para si mesmo, para viver, aleluia, em dispensação de Deus em nós. Conversão é isso, você deixar as outras coisas tudo de lado, aleluia, para se voltar para algo, aleluia, importante, aleluia, que é a palavra, que é Deus. Aí sim, porque muitas pessoas pensam que converter é você vir, você converte hoje, você converte amanhã. Toda vez você tem que se voltar, porque você chega na sua casa agora. Aí o Espírito Santo fala: você tem que orar sempre, tem muita coisa para te ensinar, a unção vai ficar em você, você tem que valorizar ela. Ela você vai sobressair, a sua vida vai mudar, a sua prática vai ser na minha palavra. Como Deus Jesus ensinou a prática da palavra, você vai viver nela. Hoje, se você for viver o que a palavra diz, você é crente fanático. Se você for viver, que vocês estão aqui, toda terça-feira vem no culto, toda quinta vem no culto, da quinta-feira à tarde, agora tem a tarde, o pastor está fazendo mais cedo. E às vezes com a garganta ruim, às vezes com dor física, graças a Deus eu estou bem menor. Irmão, mas eu estava aqui, irmão, Espírito Santo, eu não posso ficar com esse véu no coração, aleluia. Porque tem os problemas que é um véu que vem. As nossas ideais, nossas ideologias, nossas ideias, às vezes não véu. Porque os nossos pensamentos não é o pensamento dele. O pensamento dele é que nós entregamos e deixa ele conduzir. E muitas vezes a gente está lutando contra ele, e muitas vezes não deixando, não dando liberdade, aí o véu fica. E por isso que ele falou no versículo 17, ora, o Senhor é um Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade. Amém? Então quer dizer que as coisas nos prendem, amém, irmão? E o Espírito Santo faz o que? A libertação. Né? Às vezes a gente está com problema na nossa mente, com problema financeiro, problema de saúde, problema com a família, problema até espiritual, de guerra, porque o diabo bombardeou o mundo, as coisas, foi enchendo, você foi ficando sem capacidade, amém, não? Amém, não? E sem direção. E aí ficou difícil, porque aí você não sabe o que quer, nem uma coisa e outra, qual decisão tomar. E aí nós tomamos qualquer decisão, amém, não? E a gente vai ficando ansioso e já sai com o carro acelerado. E nossa, tem vezes que é duro, irmão, porque tudo leva a nós ficar ansioso. E o diabo pega o quê? Nós da ansiedade. E aí pronto, aí se arrebenta. E eu já tive um momento da ansiedade, irmão. Já fiquei tão ansioso que me deu garrafa de café. Já fiquei tão ansioso que comprei uma coisa que não queria. Mas o Espírito Santo falou, mas depois o Espírito Santo entendeu que era ser humano, que eu precisava reaver novamente, vir para a escola, que é a casa de Deus, dobrar meu joelho, para que o Espírito Santo falasse. Se você tivesse me ouvido, se você tivesse esperado, tivesse ouvido a minha voz, as coisas teriam sido diferentes. Então você vai aprendendo. Aí onde você começa a ficar dependente dele para tudo, aí os outros acham que você é um Zé Banana, porque só fica de joelho, só fica orando aí na Bíblia, toda hora buscando a direção dele, e achando que você está perdendo tempo. Enquanto ele está correndo para um lado, ele está correndo para o outro, ele está isso aqui, ele está lutando, isso aqui, tá. Mas quando você mesmo espera, ele cai no laço. Trabalha a vida inteira, depois diverte o dinheiro dele naquilo que não é bom. E de repente no fim da vida, aleluia, ele não é recolhido na glória, com vestes brancas, vestes santas, porque o Espírito Santo ele vivifica nosso corpo mortal. Ele trabalha em nós, nos ensinando, fazendo que a vida de Deus flua em nós, para que no final de tudo nós estejamos orientados, aleluia, uma vida com Deus, uma vida reta, uma vida baseada em Deus, na luz, e depois vamos para a glória com Ele, aleluia. O problema aqui é que o véu está no ar. Você vê que tem gente, irmão, Deus está falando com ele, mas ele vem aqui não contestar. Você pode ver, ultimamente Deus está falando sobre o espírito de idolatria. O espírito de idolatria, a pessoa vai para o inferno, irmão. Um crente idólatra vai para o inferno. Porque um crente idólatra não é só pegar uma imagem de escultura e colocar bem sobre ele e adorar, não. Tudo que ele colocar antes de Deus, né, como prioridade, ouvir outras pessoas, ou viver para tal ou outras coisas, a não ser Deus, aí ele vai ter o quê? Problema. Aqui teve muita gente que foi machucado, foi ferido, está sofrendo até hoje pelos sentimentos. A mulher queria casar de todo jeito, veio para a igreja, pedia hora por nós, não aceita o Espírito Santo, deixa ele conduzir, deixa ele trabalhar em você, deixa ele te formar, deixa ele te encher, deixa ele aqui. Mas o véu estava no coração. O véu não era tirado. A pessoa não se entregava ao que o Espírito Santo queria. Aí o que aconteceu? Ela casou com um, foi morar com um outro. Disse a última vez que eu encontrei ela, disse que estava com um caminhoneiro. Que não você está não. Amém? Até veio aqui para a igreja e tal. Então o seu sentimento é um perigo. Às vezes o irmão fala, eu quero minha família restituída, eu quero. Mas se você der lugar para o Espírito Santo e fazer prioridade do Espírito Santo, ele vai fazer você esperar, aguardar, vai te dar o consolo, o tempo necessário, e quando ele completar a obra em nós, aí as outras coisas vêm para nós. O problema é que às vezes a gente vai pondo aquilo com propriedade, vai atacando aquilo, vai enchendo a nossa mente, e o Espírito Santo não consegue conduzir. E aí o tempo não vem, porque se vir, aí a gente faz bobagem. Porque não veio, né, com a gente instruído, com sabedoria, com capacidades, visões de Deus, sabedoria de Deus, a gente se arrebenta. Viu que estava orando Deus, uma grande igreja, uma grande catedral, um monte de pessoas e tal. Agora e aí? Veio um monte de gente na igreja, mas quando o Espírito Santo quer conduzir, ninguém quer. Porque eles querem só um culto essa noite, saiu daqui e acabou. Mas o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo precisa, aleluia, que nós se convertemos todos os dias. Se voltamos para Ele, aí é a liberdade.
Aquilo que queria nos prender, o materialismo, ele liberta. O engano, amém? As necessidades, tudo que veio como prisão, ele liberta. Por isso que Paulo escreveu aos Filipenses, ele diz, em Timóteo lá, ele escreveu: eis que quando oramos ao Espírito Santo, veio o Espírito Santo, nos redundou em libertação e provisão. Você notou que quando o Espírito Santo acha que nós quebrantados, que nós se volta para ele, vem para a igreja, nós adoramos, nós servemos, parece que as coisas fluem. Enquanto nós tentando, do nosso jeito não consegue. Porque o Espírito Santo, ele sabe aí como fazer. E se nós ouvir ele, vai nos conduzindo até que ele conclua aquilo que ele tem para nós. Senão a gente perde a direção. O Espírito Santo está indo para cá, a gente está indo para lá. Entendeu? Aí vira uma confusão. Em vez de nós entregar nossa vida verdadeiramente para Deus, e deixar que ele seja nós, não, nós colocamos o nosso coração endurecido, não entregamos de verdadeiramente, aí não dá liberdade para o Espírito Santo, aí nós quer uma cura, não acontece, nós quer ser vivo como um bombardeio diabólico, não acontece, às vezes uma macumbaria não acontece. Por quê? Porque nós não se voltamos verdadeiramente para o Espírito Santo. Já dá o joelho pensando no que vai assistir, no que vai comer. O trabalho que tem que realizar amanhã aqui no irmão, né? Não quer errado de pensar, mas no culto não é hora de pensar. No culto é hora de pensar no Espírito Santo, no que ele quer falar, no que ele quer fazer. Por que nós temos tanta dificuldade, irmão? Quando nós começamos a entrar na dimensão de Deus, sempre aparece alguma coisa que nós temos que parar. Porque quanto mais você vai entrando, você vai se entregando, vai se envolvendo, os véus, aleluia, vão saindo e mais o Espírito Santo vai entrando, aleluia. Porque Moisés estava com o véu, e o véu, simbolizando aqui, estava tampando a glória de Deus no coração. Vamos ver aqui no versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte, está vendo? Uma entrega, o Espírito Santo ao Senhor, o véu se é retirado. Você notou quando você ora verdadeiramente e você quer, você fala com ele, você acredita nele, você confia que ele vai te dar vitória, que ele vai dar uma solução, que ele vai te conduzir, que ele vai falar com você, tudo muda. Mas quando você vem na igreja colocando ali um fone de ouvido, e muitas vezes, aleluia, chateado, não se abre, para aí você não converte, não se entrega, aí não acontece nada. Você vem para a igreja, entra do jeito e volta do mesmo jeito. Então por isso que a necessidade hoje é o quê? É de nós, irmão, vivemos cheio, aleluia, a presença de Jesus, porque o Espírito Santo vai levar a ver você o quê? A glória de Jesus. Para que Deus não opere. Por exemplo, você vira uma igreja, na hora da palavra está tudo lá no banheiro, tudo lá no beber água, não tem atenção no culto, é o véu. Então o véu pode ser muitas coisas. Então ele tem uma referência de Moisés, porque Deus vinha e ia, mas agora não, agora ele veio para ficar. E por isso que a Bíblia fala que a glória é muito maior do que Moisés, porque agora o Espírito foi dado para ficar. Só que ele vai ficar se nós continuar todo dia se convertendo, todo dia se buscando, todo dia não deixando que as coisas faz barreira entre Deus e nós. Se não você coloca, por exemplo, está caindo uma chuva de bênção, o Espírito Santo está derramando uma chuva e você está com o guarda-chuva aberto. E vem ela para se molhar, para sair sopado, tá vendo? E você não quer. Deus quer chover sobre nós. E muitas vezes você acolhe a chuva, é o véu. Às vezes Deus quer, que nem agora, ainda trazendo para nós um tempo novo. Se você prestar atenção, o Espírito Santo, quando ele é enviado, ele renova a terra. Quando o Espírito Santo age, ele muda todas as coisas, o pensamento, o coração, muda tudo. A
até a nossa casa, até a nossa finança, Ele muda tudo. Quando Ele faz o mover. Vamos continuar. Está dizendo aqui no 16, quando nós temos pecado, aí no 17 fala, e aí o Espírito de Deus tem liberdade para trabalhar em nós, né? Assim? Não, ali está falando sobre uma entrega, não está falando, você pode estar cheio de pecado, você pode estar cheio de pecado, você pode estar carregado de pecado, mas se você se quebranta, você lança o seu pecado fora. Porque na hora você não vai lembrar mais que você tinha pecado. Aí o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, é isso que eu estou falando. Entendeu? Então, mas é isso. Então, para não deixar muito tal, vocês entenderam, gente? O problema é que as pessoas não se entregam a Ele. Converte a Ele. Por exemplo, fala para ele, não, chega mais cedo no culto. A pessoa quer vir mais cedo orar. Se você vir orar mais, você vai ter mais tempo. O Espírito Santo olha, fala, não, você me buscou, ninguém chegou, ele chegou primeiro, aí vou encher ele. Amém? E de repente você começa a profetizar, de repente você começa a falar a palavra, de repente começa a falar em língua, porque você deu mais lugar para ele, você ficou mais cheio dele. Amém, irmão? Porque você tirou o véu da preguiça. O véu pode ser muitas coisas. O véu da incredulidade. Você pode ver, quando a pessoa, você está na incredulidade, você começa a dobrar o joelho, começa a falar com Deus, daqui a pouco você fica cheio de fé, irmão. Porque o Espírito Santo, ele produz a fé em nós. Porque a fé também é um dom de Deus. É um espírito de fé que a Bíblia chama. Que está em Efésios, onde começamos a ver. Então por isso nós temos que voltar lá. Vamos voltar lá. Para nós, só concluir mais um pedacinho. Porque aqui tem, tudo é a extensão para que a pessoa não fique confusa. Então ele tem que passar para outros textos para que a pessoa entenda. Você chegou aqui agora, você abriu seu coração para Deus, se entregou, o véu está sendo tirado. E aí? O Espírito Santo está trabalhando. O que ele está fazendo? Só que você tem que fazer direto, porque sempre tem alguma coisa que quer pôr o véu de fora. É onde que você acaba lavando o Espírito Santo e muitas vezes não entendeu que ele não pode agir porque você não dá lugar para que ele possa agir. Porque você não dá atenção para ele, você não deixa ele conduzir sua vida. Você vem na igreja, o Espírito Santo quer conduzir do jeito dele, mas você quer do seu. Então é difícil. Então voltar em Efésios para terminar a subernadura. Aleluia. Glória a Deus, Efésios 6. Você viu, só nesse pequeno versículo aqui, buscar a força e o poder de Deus, quantas coisas nós encontramos? Está escrito no versículo 11: revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a unção do Espírito Santo é a primeira prioridade, porque ele vai te guiar, vai te ensinar o que é falso, o que é verdadeiro, porque o diabo trabalha com a falsidade, com a mentira, com a ilusão, com o engano. Porque ele é sedutor e enganador. Então você vê, aí no versículo 12: porque a nossa luta não é contra a sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal na região celeste. Então você viu uma hierarquia que tem que vencer, e só o Espírito Santo pode vencer. Só Jesus, através do Espírito Santo, pode vencer. Então tem aqui várias lutas que você vai lutar. E o ser humano em si é rebeliar um ao outro. Pega o seu, eu pego o meu. Deus, eu vi assim, não vai pegar o seu, eu já vou buscar o meu. Eu já não estava com o meu já. E às vezes estava com o muro preocupado se aquele. Eu tinha o outro, o que aconteceu? Às vezes eu não saía e eu arrancar o outro. É o que aconteceu. Então muitas vezes havia aquele outro, eu tinha o outro mais embaixo ainda. Eu cheguei a estar com 5 revólveres na cintura. Amém? Porque o negócio não podia falhar. Então muitas vezes, irmão, aqui mostra que são muitas lutas e muitas formas, variedades de forma de luta. Porque cada tipo de demônio disso é um tipo de luta. É um tipo de coisa que é colocada, é um tipo de fronteira, é um tipo de território. Por exemplo, você luta com um tipo de demônio aqui, ó. Porque nossa luta é contra o sangue, é contra a carne, quer dizer, é contra as pessoas, né? E sim contra os principados, tá vendo?
são príncipes, né? Então não é qualquer um. Aí você vai botar como príncipe, né? Que é espiritual, cheio de ciladas, cheio de armadilha, cheio de engano, ele te dá um nó. Amém? Quando vê, você está lá na cadeia, fala, o que aconteceu? Tal. Ele era uma cilada para você. Teve um rapaz que era guarda. Ele era crente, era guarda. E aí você roubaram o revólver dele, mataram o revólver dele e conseguiram incriminar ele. E ele ficou um tempo preso. Ele ficou 2 anos com o revólver que ele trabalhava. Entraram lá, armaram uma cilada e pegaram o revólver e mataram ele. E ele nunca conseguiu explicar isso verdadeiramente. Deus depois ele falou, é claro, mas sofreu. Então são muitas ciladas que vêm, que são principados, que trabalham até num nível bem superior. Agora tem os outros demônios, né, que é potestade, que às vezes que trabalha no ar. Às vezes aconteceu. Potestade, trabalha no ar. Esse aí já trabalha nas regiões celestiais, comandado por um principado. Amém? Aí já fica um negócio que é difícil. Então até no próprio ar, amém, que a gente está vivendo nas nuvens celestiais, tem demônios. Agora imagine, já tem o principado que comanda, já tem o potestade que os ares. Aí tem os outros que vêm também, que é o contra os dominadores, que é aquele que domina. Você vê, você vai pegar um demônio desse, não, porque ele vem domina a mente, domina o corpo, domina a vida, domina o dinheiro, domina tudo, que são dominadores, eles já são demônios especialistas nisso. Você vê um lutador de karatê, hoje tem essa luta, que é jiu-jitsu, que só luta agarrado, vai batendo essa perna no olho, prendendo no pescoço, tipo cobra, enrola no outro, trava e aí, deu vitória para ele, dominador. Você vê que um grandão, outro dia eu estava assistindo assim, meio rápido, a gente vê assim, para ver como que é. O rapaz era grandão, falava, esse grandão vai pegar o outro, só quando era baixinho, o corpinho larguinho, deu tudo, pá, toda a orelha na perna, ele jogava pro chão e enrolava nele. E o outro falou, o grandão não consegue, porque ele queria na luta do, né? Só que o outro não, o outro era dominador, o outro já dava no nó dele. Então é isso que ele está falando. Sou dominador, já vem para dominar, meu irmão, já dominar a sua vida, dominar o seu corpo, dominar o seu caminho, dominar o seu dia a dia, vem dominar a sua casa, meu irmão. Ele não vem para conversar, você vem para dominar. Ele não vai chegar lá e dizer, não, deixa eu entrar. Não, ele vem para dominar. Você vê quando eu vi um batalhão do choque que vem para dominar, irmão. E aí quando ele vem para dominar, ele vai ficar de fora, por favor, vai naturalmente entrando, roubando a porta, mete a marreta, tá para dentro e já vai colocando as metralhadoras, com as luzinhas, se for no escuro, para achar que é o dominador. Então quer dizer que a coisa não é fácil. E aí nós muitas vezes falamos, mas como que eu vou vencer? Não tem como vencer. Por isso que Paulo estava dizendo, a armadura de Deus é ficar firme com ele, busca a força do seu poder, porque as ciladas do diabo, quer dizer, muita luz, você precisa de uma direção, você precisa de uma luz, precisa de graça, precisa ter sabedoria, precisa ter discernimento das coisas, aleluia, precisa dar uma vida alinhada, aleluia, com a palavra de Deus, a prática dela, ele não te pegar. Agora, você imagine, principado, potestade, dominador que vem dominar, né? Qual os outros? Deste mundo tenebroso, tá vendo? Quer dizer, que está no mundo tenebroso. Aí você vê, a gente vai assim num lugar que é tanto demônio, principado, já tem potestade, aí o dominador já dominou, no mundo tenebroso. Aí acontece todo esse tipo de coisa que a gente está vendo. Então por isso que Paulo continua falando, é a força espiritual do mal na região. Quer dizer, aí então há uma força do mal, principado, potestade, dominador e espírito da maldade. Quer dizer, principado comanda, potestade sobrevoa, né, da assessoria, amém, nas regiões celestiais, e na terra os dominadores dominando e o espírito da maldade ali. E aí então fica difícil de escapar. Então por isso que ele começou nesse mundo tenebroso contra a força espiritual do mal na região celeste.
Então, quando você vem para a igreja, ou você está em qualquer lugar, você está numa batalha contra as forças de treva, que são uma hierarquia, que não trabalha de bobeira. Por isso que eles armam os contra-ataques, se escapa de um e pega no outro. Às vezes a pessoa luta tanto para sair de um tipo de situação, cai no outro. Porque eu explico, o diabo, ele trabalha muito assim, ele faz barulho do lado, mas pega no outro. É que nem um caçador, faz a pombinha voando, o bicho sai do mato voando e joga uma pedra, ou faz um barulho, o bicho voa e o atirador atira. Que nem aqueles lançadores de prato, um lança e o outro atira. Então o mal é assim, ele trabalha em conformidade. E vai chegando um tempo, irmão, que aí ele está. Então Paulo diz, olha, a luta não é contra a carne e contra o sangue, é com o dominador, espírito da maldade na região celestiais. Quer dizer, então a pessoa vem para a igreja, vem se fortalecer em Deus, ter a direção de Deus, ter a graça de Deus, a misericórdia de Deus, aleluia, e deixar Deus, aleluia, ser o Senhor da vida dele. Aí ele quer vencer com isso, não vence mesmo. Aí ele diz no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura, quer dizer, tem que estar bem revestido, tem que estar como Deus quer, aleluia, cheio de conhecimento, cheio da palavra, aleluia, Deus na frente, aleluia, amém? Para poder vencer na luz. Portanto, tomar toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mal. E desde de teres vencido, tudo permanecerá inabalável. Permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Está vendo? Vestindo-vos da couraça da justiça. Então você viu, toda a armadura de Deus é completa, um crente, né, cheio de conhecimento, cheio de entendimento, um crente que ele vive uma vida, aleluia, para Deus, um crente cheio, aleluia, de conhecimento, e outra coisa, de verdade. Você viu que o Salmo 91 fala que a palavra de Deus é escudo e a verdade. Você vê que hoje as pessoas acham que a palavra de Deus, não, isso aí não tem problema. Quando nós pulamos o versículo, aqui vai ter um perigo que o diabo entra. Porque se vê que hoje, a maioria das pessoas, quando você está no versículo que interessa, ele vai. Mas nos outros não. E nós temos que estar revestidos de toda a armadura. Amém? Com a verdade, né? E aí, passa o processo, porque mostra que mesmo com Deus, mesmo revestido de toda a armadura, mesmo preparado, ainda tem um processo. Que não é fácil, porque é potestade, principado, dominador e espírito da maldade na região celestial. Então, quer dizer, o inferno inteiro, né, com comando, com estratégia, com violência, com todo tipo de coisa, chega um tempo que o Senhor entra em Tiago, no capítulo 4, ele diz, versículo 8, sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o próprio Deus esclarece que tem momento difícil. Então, por isso há uma necessidade de estar bem capacitado, completo, bem instruído, amém? Em Deus para vencer. Se estáis com os firmes, fingindo-os com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Quer dizer, está na sua mente a palavra, a verdade, amém? Aí você está com a couraça da justiça, está com a sua mente protegida. Amém? Aí você vence, porque o diabo ele atinge muito. Você vai na cabeça, a Bíblia fala que os lutadores antigos das guerras, eles usavam os capacetes que eles não tiravam, irmão, nem para dormir. Tem homens que eles, os historiadores, falam que quando eles tiravam o capacete, saíam fazendo couro na peluda da cabeça, quando eles iam na batalha. Porque não tirava, era couraça, o capacete da cabeça. Então a palavra de Deus, ela tem que estar na nossa cabeça, ela tem que estar na nossa mente todo o tempo. Por quê? Porque é um capacete que resiste, que protege. Você fala que quando nós não estamos com a palavra de Deus, não estamos com a verdade de Deus, nós estamos com a mente desprotegida. Então é isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Versículo 15: calcai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é isso? Calcar os pés. Amém? Amém? Andar, caminhar sobre ela. Calçar, caminhar sobre ela. Amém, irmão? Você tem que andar segundo ela. Como ela protege a verdade da sua mente dos bombardeamentos
bombardeio, ela é como sua defesa, aleluia, como um capacete, amém? Que mantém você salvo. A salvação pode ser libertação, cura, proteção, tudo. E a salvação é eterna, como também os seus pés, amém, irmão? Tem que estar esforçando, tem que estar caminhando, amém, sobre a palavra da paz. Quer dizer, com ela você vai ter paz mesmo no tempo de guerra. Isaías fala, mesmo que haja saraivada, mesmo que os bosques caiam, mas todavia o Senhor te manterá em paz. Então é isso que Deus está falando. Calcai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Quer dizer, está bem preparado. Preparação quer dizer, cada dia, né? Cada dia, caminhando, em cima da palavra, vivendo a palavra. Aleluia. Embraçando sempre o escudo da fé, o qual pode, aleluia, apagar todos os dados inflamados do maligno. Então quer dizer que ele fala embraçando, quer dizer, ou abraçando, né? Então quer dizer, agora a sua fé é uma arma poderosa, a sua defesa, preservando os dados inflamados, isso vem que vem. Uma vez eu lembro que eu estava ali orando, a mulher chegava na ponte, quando vinha para a igreja, o demônio deixava ela. E quando ela saía daqui, a escuridão ia de novo. Então, você pode ver que às vezes são dados inflamados. Você está, dado inflamado. E a única coisa, você tem que estar cheio de fé, aleluia, para poder apagar. A sua fé é como se fosse um campo de bombeiro, amém, irmão? Você está ali, aquele fogaréu, pegando o fogo, o bombeiro bota a mangueira, amém? E apaga. Então é a mesma coisa, você está cheio de fé, vem aqui, você joga uma água e apaga o dado. Quer dizer, dado o que é? Aquilo que atira, como se fosse uma flecha, hein? Hoje atira até dado com a mão, né? Tem aquele negócio de pegar ali e já botar. Ele fica. Mas você está com o escudo da fé, você está com o escudo da fé, você está cheio de fé, aí pá, você vai cair, você vai morrer. Você vai viver mais, se mata, você entra lá no seu quarto, acaba com a sua vida. E tem um espírito, irmão, que atua no espírito da aparência da enfermidade. Ele fala, se você está doente, essa enfermidade sua é uma doença tal. E se você não tomar cuidado, você vai no médico, aí ele coloca artrite, tendinite, artrose, aí coloca uma revista. E muitas vezes aquilo dá inflamado, você não dorme mais de noite, irmão. Você viu o câncer, a doença do câncer? Quando fala, aquilo dá inflamado, a pessoa morre rapidinho, irmão. Mas a Bíblia fala que você pode apagar ele. Pelo nome de Jesus, pela sua fé. Você pode apagar o dado inflamado do câncer. Deveria ter surgir, mas se tem a fé, apaga ele, aleluia. Porque a Bíblia garante que nós podemos apagar esse dado inflamado da doença, da fofoca, esse dado inflamado da mentira. Porque tem tipo de coisa, irmão, que vem que eu falo assim, irmão, que você não sabe nem onde está vindo. Eu estava tão bem, de repente, está acontecendo comigo. Dado inflamado, mas você está cheio de fé, você vem na igreja, você está orando, aí de repente não passa. Porque você usou sua fé, aleluia. Porque eu usei a minha fé, é isso que ele está dizendo. Aí o diabo quer levantar de um jeito, manda isso para cá, e o crente continua de pé, aleluia. Porque ele sabe que vai vir, então ele não vai ficar incrédulo, né, irmão? Ele vai combater um combate na fé. E aí o diabo cessa. O diabo pode pensar, você não vai dar aquela vida, você não vai chegar. O dado inflamado e falar, eu sou mesmo, ninguém gosta de mim. Isso acontece com o pastor, irmão. Vida de depressão, que é o dado inflamado. Eu conheço o irmão, eu tenho que encerrar. Eu conheço o irmão que ele ficou trancado, é evangelista, recém-notado. Falaram, você não presta, você está lá pregando, diz que é profeta, mas você não vale nada. O que ele fez? Não foi mais na igreja. Entrou no quarto, no porão da casa da família dele, não vou falar nome, e ficou várias semanas escondido lá. E eles viram que estava subindo açúcar, pão, e algumas coisas sempre subiam, pacote de bolacha. E aí quando procuraram, ele estava no porão. Tá vendo? Ele saía só quietinho lá e tal, porque ele achou que não era nada na vida. E era profeta, profetizava, era evangelista na igreja, era inflamado. Por que tem gente que muda? Quer mudar o nariz, quer mudar isso, quer aquilo, porque são dados que vêm na mesma pessoa e falam, o seu nariz está muito grande, muda ele, né? E começa, muitas vezes, coisa que não precisa. Aí a pessoa acaba morrendo, vai fazer um procedimento estético e acaba morrendo. Amém? Então são muitas coisas. Vão lá
fala no 17, tem que encerrar. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo? E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. E também por mim, para que seja dada abrir a minha boca e a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então ele estava dando as últimas instruções, que é uma necessidade, amém, da palavra de Deus estar no nosso coração, na nossa mão, todo momento meditando nela, todo momento orando, e sempre orando pela igreja também. E orando para os pastores que pregam a palavra, orando para aqueles que estão na frente do trabalho, amém? Porque estão no campo de batalha. Então por isso que nós vamos ter que ser, depois eu torno a medita mais um pouco. Mas então eu vou, vocês também orem por mim, né? E não deixem de orar, porque o que eu estou fazendo, pregando a palavra, eu estou no meio de tudo isso. Agora é interessante, né, irmão? Nós temos tudo aqui, escrito, tudo indicado para nós. Tem um Espírito Santo que quer que nós dê atenção para aquele que esteja conosco. E aí, então, segundo o que João falou, maior que está em nós do que está no mundo. Porque você está preparado para a batalha, o qual você vai vencer. Porque você tem toda a instrução de Deus, o revestimento de Deus, tem a vida com Deus, tem a prática que Deus quer que você tenha. Você não deixa a palavra de Deus, amém, não? Aleluia, sempre cheio dela, porque Paulo usa a palavra na defensiva e usa também, aleluia, na ofensiva. O plano do diabo está escrito, mas Jesus também está escrito. O diabo falou para ele, está escrito, você é filho de Deus, faz que essa pedra se transforme em pão. Mas ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra sai de Deus. Então tem batalha espiritual que tem que estar cheio da palavra. E aí o diabo veio e fala que ele foi para Jesus. Ele aí, tudo este reino, tudo aqui na terra foi me dado. Ele não estava mentindo, porque foi dado, o homem entregou para ele. Mas Jesus falou, Satanás, está escrito, só teu Deus adorarás. Eu tenho que encerrar. Um dia chegou um rapaz, falou para mim assim, depois do culto. Ele queria ir buscar droga lá em cima. Ele falou, está escrito que se alguém pedir para você andar 1 quilômetro, você anda 2. E aí ele quis dizer, aí você me leva lá porque está escrito. Mas eu disse para ele também que está escrito, tentará ser teu Deus. Está escrito. Então está escrito na palavra. Então é isso que está dizendo. Toda a armadura, orando todo o tempo, cheio de conhecimento, cheio da palavra e combatendo na palavra, na espada, que é a espada do Espírito. Então ele vem com o arjamão sem espada dele. Amém? Você vê que tem gente que falou para mim, ó, a igreja não cresce, não tem não cresce, porque muitos não querem lugar para Deus. Agora, Deus está podendo fazer os projetos dele, mas quando chegar o tempo, você vai ver o que Deus faz. Amém? Não? É porque ele está me instruindo, está me capacitando, está aprendendo. Amém? Dá ficar na dependência dele. Porque se eu for esperar muitas vezes por um, por outro, não os irmãos que têm sido fiel. Não é verdade, não? Eu já tinha desistido, não. Aí vem o Espírito Santo e fala, levanta, põe-te de pé, eu falarei contigo. Aí eu escuto a voz, hoje eu escutei o Espírito Santo falar através de um pastor que estava pregando ali. Fala, Senhor. Amém, não? Levantei cedo, fui curar até dos meus dentes, estou aqui contente e feliz, e nós temos que encerrar, aleluia. Aí ele falou, só coloca que eu vou para nós fazer o termo e dar nossas ofertas. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não senti nada ainda. Mas você está sendo alertado, orientado para dar lugar, para viver, aleluia, a palavra. Para não dar tempo, aleluia, para todas as coisas. Ser abundante, ser perseverante nisso. Ah, pastor, mas eu perdi. Você vai falar, mas o governo agora do problema. Mas aí, a igreja mudou, eu voltei, se Deus não deu, amém? Vamos esperar, vamos ver. Porque muitas vezes a gente pensa que é de um jeito e é do outro. E nós não sabemos, aleluia, como vai fazer Deus. O Espírito Santo não podia pegar Jesus e só manter, não, mas levou para o deserto. Encheu ele, já era para Jesus já sendo colocado no estandarte. O Espírito Santo não, tem que ir no deserto. Vamos lá para você ser tentado, ser provado, para mostrar como eu sou poderoso na sua vida. Amém, irmão? Porque a gente começa a ver Deus, irmão, nos momentos difíceis. O tempo passa, as coisas passam, você vence, então como você venceu? Orando na palavra, dando lugar para Deus, e você foi ficando mais íntimo de Deus.
Porque Deus, aleluia, viu que você está na dependência dele, que agora você depende do revestimento dele, aleluia, para vencer qualquer força diabólica, maligna que vem contra você, porque a promessa dele te dá tudo que você precisa para sair vencedor. E aqui está no Efésios 6 toda a tudo que você precisa, tudo que você precisa, mesmo que o diabo ataca, mesmo que o diabo tenta, mas você sempre, aleluia, está bem guardado e bem protegido, aleluia. E por isso Paulo falou: e aproveite e ora por mim também, para que eu abra mais a palavra, pregue mais, para que eu tenha uma ousadia, aleluia, porque Paulo tinha essa missão. Coloca para nós aqui mesmo: descerá sobre ti, aleluia, o Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus. Às vezes eu procuro isso aí, não acho, né? Mas tem aí: descerá sobre ti o Espírito Santo, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Descerá sobre ti, chama, né? Aleluia, louvado seja Deus. Eu procurei, tentei e não consegui, aleluia. Oh, rei, palabra. Vamos ficar de pé, por gentileza, aleluia. Muito de pé, com Deus falando na presença do Espírito Santo. Oh, valeu. Vamos dar assim um segundinho, né? Vamos ter que terminar, já passei 5 minutos. Aleluia. Oh, fala com ele agora, aleluia. Fala que você precisa dele. Ele é aquele que Deus deu para nós, aleluia, para a igreja. E a unção dele permanece, ela fica, aleluia. Ele não quer ir embora, pelo jeito. Quem quer mandar ele embora muitas vezes somos nós, porque ele mesmo não quer ir, aleluia. Ele quer ficar conosco, ele quer conduzir, ele quer levar para a nossa vitória. Por isso, Salmo 145, 143, o Espírito é bom e guia por terras planas. Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai nosso coração. Talvez você está passando um momento difícil, toda a força do inferno levantou contra você, e Deus está mandando você se preparar na luta, ficar, aleluia, na vontade de Deus, no querer de Deus, aleluia, porque vai chegar uma hora que essa luta vai passar, porque Ele disse que você vai apagar, vai e perseverar, e aí você passou o dia mal, aleluia, o tempo difícil, mas saiu lá na frente com o cântico da vitória, porque muitos entram no dia mal e não passam. Mas a igreja passa no dia mal, mas ela sai do outro lado. Amém? Ela passa a perseguição, ela passa os bombardeios, ela passa, às vezes, as interpelas que tem na vida, mas do outro lado, ela sai vitoriosa. Aleluia. Porque Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma guerra. Você pode ver quem andava debaixo da nuvem de glória, quando ela levantava e ela seguia, olhava para ela, era de dia uma nuvem de refrigério, de noite uma coluna de fogo. Você vê que não tinha inimigo. As nações que eles passavam, olhavam e ficavam com medo. A Bíblia fala que eles fechavam as portas, porque vinha a nação do Deus Jeová. Aleluia. Você vê, enquanto eles estavam com Deus, Deus estava com ele. Deus era louvado, as vitórias vinham. Quando eles não deram mais ouvido a Deus, e eles quiseram colocar em idolatria, quiseram viver do seu jeito, da sua forma, aí começou as derrotas para eles, os cativeiros. Aí veio os outros deuses, foram colocados no meio deles, aleluia. Porque eles não se entregaram verdadeiramente para Deus, somente um pouquinho, aleluia. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. Ele é tão divino, já calma nos momentos que passamos pelas provações. Espírito Santo é tão maravilhoso, que renova a nossa vida, basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso. Sentimos sua presença, mesmo sem te ver. Cada vida paz, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz
eu sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos. Ó meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Que essa unção, valeu sobre nós. Para mim, que eu sou Pai, essa unção que ensina o que é falso e o que é verdadeiro, aleluia. Nós queremos que o Senhor fique, que o Senhor esteja conosco, aleluia. Nessa sua igreja, Senhor, nós não poderíamos deixar, aleluia, de ser o Senhor das nossas vidas, aleluia. Oh, rebalabachada, seria que é gostoso quando nós falamos em língua. A Bíblia fala que quem fala em língua significa assim mesmo. Quando você está falando em língua, você está enchendo de Deus, aleluia. Quando você fala em língua, você está falando em espelho com Deus. Vamos cantar, meu Senhor. Espírito Santo está descendo da mão. Aleluia, Jesus. Derramando tanta paz em nossos corações. Seu poder sempre nos acalma. Nos momentos que passamos pela provação, o Espírito Santo acalmará que renova a nossa vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo quem te vê. Fazer armadura para você nessa noite, aleluia. Fala bem que revestir você, aleluia. Buscar o Senhor e a força do seu poder, aleluia. Foi, ele estava dizendo, aleluia, dá a Deus, aleluia, toda a honra, toda a glória. Busca Ele, aleluia, dê a Ele, aleluia, a sua vida, aleluia. Que demônio nenhum, nem principado, nem possibilidade, nada vai te derrotar, aleluia. Enche dele, enche do que Ele tem para você, aleluia. Enche da capacidade, enche, aleluia. Olha, vai cheio de cada abaga toda força maligna nessa noite, aleluia. Não, Satanás, aleluia, eu estou revestido. Eu estou cheio, aleluia. Minha mente, a minha vida está cheia de verdade, aleluia. Aleluia. Eu estou protegido, estou guardado, aleluia. Oh, para mim, ó Pai, aleluia. Vamos encerrar. Aleluia, quem preparou sua oferta, nós vamos preparar agora. Oh, rabababa, tudo encanta, labacalaba, chuva. Ah, Pai, da virtude nessa noite, Senhor. Ah, rebababa, chuva, ah, Pai, que eu robrei, o Senhor tiver experiência. Ah, Pai, que hoje estão aqui, ó Deus. Ó Deus, para se entregar. Ah, Pai, que Senhor, ó Deus, chega de véu no coração. Ah, Pai, chega de endurecer, Pai querido. Ah, Pai, queremos nos abrir nesta noite. Ah, Pai, queremos, ó Deus, Senhor, vinha da liberdade nesses 10 minutos, nesses 5 minutos de culto, meu Pai querido. Oh, aleluia, queremos que o Senhor venha colocar, meu Pai querido. Ah, meu Pai querido, brilho no nosso rosto nesta noite. Ah, Pai querido, que nós estamos aqui, ó Deus. Ah, Pai querido, para calçar nossos pés, ó Pai Santo. Ah, Pai querido, com a palavra do Evangelho da paz, ó Deus. Ah, Pai, andar sobre ela, viver sobre ela. Oh, Senhor, permanecer nela. Ah, Pai, até que o Senhor venha buscar a igreja. Ah, Pai, como diz João, Pai Santo, e nós temos que continuar até o fim, ó Pai. Ah, Pai, nunca mais, ó Pai, abandonar, se deixar levar. Ah, Pai, seja de manhã, seja de tarde. Ah, Deus, então quebra toda a força de Satanás nessa noite. Ah, Espírito Santo, e dá vitória à sua igreja nesta noite. Todo aço, toda amarra, todo poder
estranho é anulado, cancelado, nessa noite paralisado pela vitória e a presença do Senhor nessa igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Graças a Deus. Que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.